Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma programação da FEMEC. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece. Hoje a gente vai bater um papo com o pastor Serginho, da Igreja Paulistana, e o nosso tema hoje é sobre identidade, tá ok? Eu vou chamar o pastor aqui na nossa conversa, abrir o microfone aqui para ele. Pastor, tudo bom? Olá, Lucas, FEMEC, tudo bom com vocês? Paz e graça? Tá tudo bem por aqui? Tudo certo aqui também, pastor. Bom, vamos começar, né, mais esse bate-papo. O primeiro dessa série que a gente está gravando, né? A gente está fazendo um bate-papo no YouTube. É o primeiro Legal. dessa série, que vai relembrar, né, o tema do primeiro acampamento da FEMEC, que foi identidade, onde a gente teve a oportunidade de ter o senhor com a gente, né, como uma das pessoas que trouxe a palavra, né? Então, tenho certeza que vai ser benção agora esse bate-papo. Com certeza, Lucas, e eu agradeço, né, porque eu falei para a Cintia outro dia, né, que a FEMEC, para mim, eu tenho muito carinho pela FEMEC, porque eu tenho muito carinho pela mocidade, Lucas. Eu sempre olho, enfim, pouca gente sabe disso, né, mas os cientistas, enfim, vêm falando, né, desde muito tempo, de que as crianças são o futuro das coisas mesmo. E a criança, adolescente ou jovem, né, são o futuro de amanhã. Então, a gente tem que olhar a mocidade com ternura, com cuidado, com zelo, né, com amor, né, porque vocês são o futuro. E eu preciso de vocês no futuro, na minha vida idosa, né? Quando estiver lá na frente, bem velhinho, já estou mais de 60 anos, né? Mas lá na frente eu vou precisar de vocês, jovens, né? Jovens adultos, para cuidarem de mim e da igreja, né? Então, eu sempre tive muito carinho com a mocidade, em especial a FEMEC, que é a igreja que eu abracei há mais de 30 anos, né? A igreja congregacional, sou de origem presbiteriana, e abracei a igreja congregacional justamente por isso, pela liberdade que a gente tem de fazer as coisas aqui, Lucas. Então, para mim é um prazer, e falar de identidade para psicólogo, filósofo, não tem nada de melhor. Ô, pastor, nós que agradecemos aí a sua participação, nós ficamos muito felizes mesmo com a sua presença aqui. Como o senhor disse, o senhor sempre abraçou, né, a FEMEC, todas as programações, nós ficamos muito felizes mesmo. Mas vamos começar, né, esse bate-papo, né? Vamos esquentar tudo aqui. Pastor, a primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer para o senhor, eu acho que é uma pergunta clássica, talvez o senhor já está até acostumado com isso aí nos consultórios, e até mesmo no meio evangélico aí. Por que é tão difícil as pessoas encontrarem a sua identidade? Isso é culpa da sociedade em que vivemos? Olha, Lucas, é interessante essa pergunta, né? Primeiro, assim, isso eu trago da filosofia, tá, Lucas? A questão de a gente montar as palavras. A palavra identidade é uma palavra que vem do latim, primeiro, id, que é pessoal, idade, que é qualidade, né? E função de ser eu próprio. Então, o que significa identidade? A qualidade de eu ser pessoal, de eu ser eu mesmo, de ter uma marca, de ter uma digital simbólica na vida, né? Então, só que a nossa identidade, Lucas, ela não nasce que nem a fruta. Por exemplo, se você vai no pé de manga, você vai pegar uma manga. Se você vai numa macieira, você vai pegar uma maçã. O ser humano não. O ser humano, ele vai construindo a sua identidade de experiência a experiência. Então, quando Deus criou o homem lá na humanidade, lá em Gênesis, né, e tornou o homem alma vivente, Gênesis 2:7, alma vivente lá significa psique, mente, capacidade de pensamento, de raciocínio, de identificação de si próprio. E como o homem era a imagem de Deus, então o mais próximo que ele tinha para poder se olhar e copiar como identidade, de ser um pessoal, um ser pessoal, ele olhava a Deus, né? Aí sim, um social. Ele olhava a Deus e Deus o influenciava e ele se encontrava como um eu. E ele, no caso, foi chamado de Adão. E a mulher depois chamada de Eva. Então, a identidade masculina, a identidade feminina no sentido de gênero humano, o homem humano, né, como humanidade. Então, a identidade tem um pressuposto básico, que nós somos criacionistas, nós não somos evolucionistas, né? É bem importante pontuar isso, Lucas. Muita gente cristã, de igreja protestante, fica um pouco confuso com isso.
Nós, Igreja Protestante, somos criacionistas. Acreditamos na Bíblia como única fonte de regra e fé. Então, nós acreditamos na criação, como diz Gênesis, né? E lá diz que nós somos constituídos, então, esse ser pensante, esse ser que tem uma capacidade de ser um eu, uma identidade. Então, a identidade, sim, uma qualidade humana que Deus deu, tá? Então, não somos diferentes do Criador, no sentido de que nós temos uma mente que pensa, temos sensações, temos alegria, cansaço, enfim, temos tudo isso, só que o padrão de escolha de identidade naquela época, de copiar, né, era Deus, né? E aí nós hoje temos aí a própria sociedade, uma sociedade caída. Então, primeiro é uma condição humana, depois ela sim depende de uma sociedade, Lucas. Então, a gente vai sempre copiar, Ctrl-V, Ctrl-C, é inconsciente porque a nossa mente, quando a gente é muito pequenininho, muito bebê, até o primeiro ano de vida, mais ou menos, o nosso cérebro ele só recebe informações, ele não processa ainda. Tá? É como se a gente estivesse baixando, download, né, de um arquivo, então ele não faz nada, ele só baixa o arquivo. Então o cérebro humano, isso é cérebro, tá, Lucas? O cérebro humano, até o primeiro ano, ele só está baixando. Ele vai começar a processar a partir do primeiro ano, quando ele começa, então, a fazer relações de conhecer pessoas, de reconhecer voz, de entender partes do corpo dele, enfim. Então, ele começa a processar. Então, é difícil reconhecer a identidade, Lucas, porque a nossa identidade é construída todo dia. Então, uma pessoa, né, um bebê e um adulto, né, um bebê, um adulto e um idoso, que seja a mesma pessoa, é óbvio que ele mudou muito, mudou de opinião, de contexto, de sensações, de metodologia, de alvos, de sonhos, de metas, ele mudou. Então, a nossa identidade, ela não é estanque que nem o exemplo da maçã, o exemplo da manga, né? Ela é mutável, ela é permutável. Eu diria até que ela é metamórfica o tempo todo, tá? Então, nós temos dificuldade de entender a identidade porque a gente imagina um ser que nasce, tá? E fica com um contínuo para o resto da vida. Isso não é verdade. Nós temos na psicologia uma coisa que nós dizemos de formação identitária, ou seja, é uma formação no qual eu vou me identificando. Identitária porque eu tenho que ter um estímulo que me leve a ser aquilo que a minha identidade nova vai ser. Ou seja, a cada dia eu vou mudando a minha identidade. Então, por isso que é tão difícil. Então, não é culpa da sociedade, Lucas, mas a sociedade influencia muito, tá? É óbvio, nós somos seres sociais, então nós copiamos os outros. Até 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala isso. Sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Deus. Olha que responsa, hein, Lucas? Paulo diz, seja meu imitador. Aí a questão, será que tem essa ousadia de dizer para as pessoas, imitem Serginho, imitem Lucas, imitem Cíntia, imitem qualquer outro, porque a gente imita Deus? É uma questão para a gente poder pensar, né? Então, Lucas, a identidade, ela é transformada todo dia, e tem a ver com a sociedade, tá? Sem dúvida, pois o livre-arbítrio, a palavra arbítrio significa decisor, né? Então, você é livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio, ou seja, você é um livre decisor, como eu sou um livre decisor. Então, quando a gente tem o livre decisor, eu tenho o bem e o mal. Eu escolho o bem e o mal, não dá para andar nos dois ao mesmo tempo, tá? Então, é o livre-arbítrio mental que faz a gente escolher o bem ou escolher o mal. É uma escolha. Daí, Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a nossa mente que tem que ser ensinada a gente escolher o bem e o mal. A identidade é mais ou menos isso, tá, Lucas? O texto bíblico também diz que é melhor ser afamado, conhecido como santo, quanto manso, pacífico, como os dons do Espírito Santo, do que ser conhecido como bandido, assassino, prostituído, pedófilo, enfim, tá? Então, é uma certa escolha. É melhor ser conhecido pelo bem que faz do que ser conhecido pelo mal que faz. E isso marca a nossa identidade. Vamos pensar que identidade seria como um selo, um qualificador
no qual as pessoas batem o olho e já identificam. Isso, identidade, identificação, tem todos esse mesmo sentido, né? Bate o olho e identifica, ah, esse é bom, esse é mau, esse vale a pena, aquele não vale a pena. Então, a identidade é algo que se constrói dia após dia, e a gente escolhe as experiências, mesmo que elas sejam ruins, eu escolho qual a experiência, o que a experiência determina para mim, tá? Mais ou menos isso, Lucas. Essa busca da minha identidade, ela é todo dia, né? Então, né? É diária, né? Todo dia, Lucas, esse é o ponto, tá? Por isso que eu gosto, Lucas, de muito dessa ideia de discipulado, de você andar junto com as pessoas, né? Porque como a identidade ela se constitui a cada dia, ela vai formando a gente a cada dia, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, vou sair para fazer alguma coisa, sou assaltado. Aquilo muda, minha personalidade muda, porque acrescenta em mim uma experiência que eu não tinha tido, que é o medo, a sensação de que posso morrer, e essas coisas são muito fortes para a gente não encara isso com tanta tranquilidade. Eu posso ficar com medo das pessoas, eu posso ficar preocupado, enfim, mas também posso ter uma experiência bacana. Eu saio daqui, encontro uma pessoa que eu gosto, a gente tem uma conversa bacana, ou eu vou fazer uma participação num grupo de louvor, ou de oração, ou vou ouvir uma pregação, e ela entra na minha mente, aquilo também muda a mente da gente, muda a identidade. Lembrando que id é pessoal, é sempre algo que tem a ver comigo, com a minha personalidade, com o meu corpo, tem a ver com a minha capacidade de interação. Então, a personalidade, ela pode ser buscada? Pode, a Bíblia diz isso, né? Como acabei de citar o apóstolo Paulo, sejam os meus imitadores. Então, a gente pode escolher quem imitar. Então, se eu escolho quem imitar, eu posso escolher como eu vou me apresentar, como vai ficar minha aparência, minha roupa, meu comportamento, meu estilo, como eu oro, como eu canto, como eu evangelizo, como eu namoro, como eu caso, como eu crio meus filhos. Então, é uma escolha, sim. A gente não é dotado de instintos só, né? O homem tem instintos, claro que tem, mas o homem tem a intelectualidade, a inteligência para poder escolher entre os instintos o que ele quer fazer. Então, um exemplo, Lucas, quando eu tinha por volta de 15 anos, na igreja presbiteriana você não se batiza ou você não faz exemplo, você faz profissão de fé quando você se define a ser cristão. Então, quando eu fiz minha profissão de fé entre 15 e 16 anos de idade, eu sabia que eu ia dedicar minha vida, a partir daquele dia em diante, para Deus. E tudo que apareceu no meu caminho, me propondo uma outra possibilidade, eu falava, não, eu fiz uma escolha. Lá com 15, 16 anos, eu fiz uma escolha. E aí, com essa escolha, eu fui atrás dessa escolha. Eu segui o meu caminho, fazendo com que essa escolha valesse a pena. E hoje, mais de 50 anos, quase 50 anos depois disso, perto disso, hoje eu sou um homem que, quando as pessoas me olham, ele é o Serginho, é sempre Serginho, tá? É o reverendo, é o pastor da igreja paulistana, é o ministro, enfim. Eu sou identificado com isso, porque eu construí essa identidade. Agora, Lucas, não foi fácil, porque para poder formatar uma identidade, a gente tem que ter experiências boas, experiências ruins, né? Por isso que Jesus foi tentado no deserto, né? Assim que ele foi batizado por João Batista, Satanás o conduziu até o pináculo no monte, e lá ele tentou Jesus. Tentou, o que é tentar? É trazer a atenção daquilo que Jesus tinha no coração dele. Então, o que é tentação? Aquilo que está no meu coração, desejos do meu coração não praticados, desejos que eu queria praticar e não pratiquei, vem o adversário, a minha própria mente, e me apresenta aquilo, escolhe isso. Aí eu te falei do livre-arbítrio agora há pouco, nós temos que escolher. A mente da gente, pelo livre-arbítrio, é o que escolhe, é o escolhedor, né? Que vai escolher entre o bem e o mal. Então, naquela condição de tentação, Jesus rebatia Satanás dizendo não, mas está na palavra tal coisa, a Bíblia diz tal coisa. E então a identidade da gente pode ser buscada, você tem que ter um ideal, um objetivo, um foco, e centralizar naquilo, Lucas, centralizar, e mesmo que hajam outras opções, a gente reflete, vale a pena, não vale? Eu me lembro bem claramente que depois dessa
dessa vocação, né? Vamos dizer assim, que eu fiz a minha profissão de fé, e dali, logo depois veio a vocação, eu fui comissionado pela família, né? Para mudar para um outro lugar, para gerenciar uma empresa de uma família. E aí me veio à mente, eu posso escolher ir lá para esse lugar, ser gerente dessa empresa? Posso. Mas eu falei, aí, e meu projeto de vida, o meu projeto, como que fica? Né? Eu tive essa percepção muito cedo, viu, Lucas? Eu entendi. Lucas, é importante falar, eu comecei a fazer a análise ou psicoterapia quando eu tinha 5 anos de idade, tá? Então, eu sou psicólogo, filósofo, e, enfim, pastor, justamente por essa questão, né? Desde muito cedo, eu aprendi a fazer escolhas corretas, né? Eu fui para a psicoterapia porque eu tive uma depressão, era criança, como eu falei, tinha 5 anos, tive uma depressão muito aguda, né? E é muito raro pensar que criança tem depressão, e muito mais raro ainda, lá em 60, comecinho dos anos 60, o teu pai e tua mãe te levar para a psicoterapia, né? E naquela época eu já fiz psicoterapia com um psicanalista, que era um psiquiatra, daí psicólogo, na época não tinha psicólogo ainda, ou era psiquiatra, ou era psicanalista, né? Aí o meio do caminho é a psicologia, onde eu posso fazer essas duas coisas. E por que ministro? Porque a minha família tem muitos ministros, né? E eu me identificava muito com um deles. Eu me sentia acolhido. Então, eu falei, desde muito pequeno, eu vou ser psicólogo, né? E vou ser ministro. Eu sempre soube disso, desde 7, 8 anos de idade. Então, eu escolhi isso e fui seguindo o meu caminho nesse sentido. Então, depende qual o final que você quer, né? A Bíblia também diz que é melhor como a gente termina do que como a gente começa. Então, também pensava nisso, eu quero terminar bem. No dia da minha sepultura, do meu arrebatamento, eu quero que as pessoas pensem, pô, tá aí um homem de Deus, tá sendo sepultado, tá subindo para o arrebatamento, o homem de Deus. Jamais gostaria de ouvir, esse tranqueirinha foi embora, graças a Deus que morreu, não vai fazer falta nenhuma. Não queria isso, né? Como muita gente tem. Então, eu sempre valorizei, Lucas, esse é um ponto importante. Eu sempre valorizei o espaço da minha vida. Mesmo pequeno, a partir dessa depressão, entendi o que era sofrimento emocional, né? Depois eu fiquei curado dessa depressão, depois eu tive um retorno muito sério, com 24, 25 anos de idade, passei a ter uma depressão, tive uma depressão muito forte, de novo fui para a psiquiatria, na época não tinha antidepressivos, também curei essa depressão por tratamento psicoterapêutico e biblioterapia. Então, aí tenho que dar todas as honras ao pastor Jair Álvares Pintor, muito conhecido aí em Mococa, viu, Lucas? O pastor Jair Pintor foi um marcador de bênção na minha vida, e ele me auxiliou muito com a Bíblia, né? Meditando comigo textos bíblicos, na época eu já estava no seminário, eu já estava quase me formando no seminário, e a biblioterapia curou meu coração, mas não de uma forma dogmática, de uma forma terapêutica, será acolhedora, como um remédio de alma mesmo. Então, eu escolhi minha identidade, Lucas. Então, a gente pode escolher, mas para isso, Lucas, a gente tem que ser desafiado a todo dia querer construir a nossa identidade de um jeito abençoador, tá? Eu posso ser uma tranqueira? Posso. Amanhã eu posso sair por aí virando uma tranqueirinha? Posso. Eu tenho a decisão hoje, agora. Eu posso decidir? Posso. Convém. A Bíblia diz que não. A Bíblia, lá em Romanos, diz... ao homem é possível todas as coisas. Convém? É uma pergunta. O apóstolo Paulo deixa isso claro, uma pergunta, convém. Então, desde muito cedo aprendi a isso. Convém fumar? Não. Convém beber? Não. Convém ir para, na época era bailinho, né, Lucas? Vale? Não. Não que eu não fizesse, Lucas, eu fiz. Mas eu fiz pensando, calma, é só uma experiência. Você não vai se meter nisso. Tinha a orientação do meu pai, da minha mãe, é claro, né? Da igreja também, é claro, de um pastor, que eu também tenho que aqui citar, o pastor Mike, que foi pastor de adolescente da minha igreja, quando eu ainda era de outra denominação. Ele cuidava da gente, não no sentido de dominação, mas de bater papo. Sentava na calçada da igreja e conversava com a gente. Ele era americano, né? É americano, e conversava com a gente, assuntos, como a gente está fazendo aqui, assuntos que na época eram importantes. Na minha época, o que mais rolava de problema era maconha,
né? Então, era um pânico, né? Isso na época da ditadura. Falar em maconha era a mesma coisa que, meu Deus do céu. Então, ele conversava com a gente abertamente, sabe, Lucas? Numa época que falar de maconha, meu, era uma coisa horrorosa. E eu me lembro que o estacionamento da igreja era muito grande, ainda é, né? A igreja está lá em pé ainda, que a gente sentava no chão, fazendo uma roda de conversa, e nessa roda de conversa ele tocava esse assunto sobre transar, sobre não fumar maconha, estudar, ter um objetivo na vida. Então, eu fui abençoado com o meu analista, abençoado com as figuras de ministros que eu tive ao meu redor, da obediência que eu tinha. Eu não era rebelde, nunca fui, em termos de pai, mãe, igreja, sempre fui muito, muito obediente no bom sentido, né? Não era vaquinha de presépio, mas interagia, e tive o privilégio de o Mike me acompanhar lá dos 14, 15 anos, né? Me acompanhar até os 20 anos de idade. E essas marcas ficaram em mim. Então, compõe a minha identidade, Lucas. Então, a gente pode escolher. Agora, tem que lembrar, a identidade se muda todo dia. Então, hoje, eu tenho uma identidade caracterizada. Amanhã, eu posso fazer um exame, sei lá, e de repente aparecer um tumor. A minha identidade vai mudar, o tumor vai mudar a minha identidade, né? Então, estamos numa quarentena, passando por uma pandemia complicada. Isso vai trazer mudanças na identidade? Vai, porque a igreja vai ter que mudar o jeito de se relacionar. Então, a gente vai mudar. Então, a identidade, ela é metamórfica, ela não é fixa. E se fosse fixo, a gente seria que nem um cachorrinho, né? Que nasce, morre e é o mesmo bicho, né? E por isso que o ser humano, ele vai interagindo o tempo todo. Então, a gente tem que buscar um objetivo para a identidade. Não é difícil, porque a Bíblia orienta a gente para tudo. Temos ministros de altíssima competência, tem a FEMEC, tem vocês, líderes de mocidade das igrejas, vocês têm todo acesso ao pastor João das PIC, o pastor Josias aí de Mococa, eu aqui na Paulistana. Gente, é só ir atrás. A gente acolhe, o pastor Samuel de São Miguel Paulista, o pastor Maurício do Jardim dos Ipês, nós temos irmãos, o pastor Valtinho. Olha, onde vocês forem buscar, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, onde vocês forem buscar, nós congregacionais, tá, Lucas? Temos aonde e como ser acolhido. Não importa que tipo de problema seja. Nós somos... Você está em Mococa, estou em São Paulo, tem o pessoal do Rio, tem o pessoal de Minas, mas somos uma só união. Nós somos um corpo. Então, a gente está aqui para ajudar, né? Não só porque eu já passei pelo percurso, mas porque eu gostaria que você sofresse mesmo, a mocidade, sofresse bem menos do que geralmente se sofre, para poder encontrar essa identidade, né, Lucas? Então, a identidade se busca sim, tá? Mas se busca pensando alto. A gente não pode pensar no piso, tem que pensar no teto. Eu quero ser um cara que faz a diferença no teto, não no piso. No piso todo mundo tá. No teto é que fica bacana chegar. Quando você chega no teto, meu, você ganha um nome, reconhecimento, e você vê tudo de uma forma mais ampla, né? É onde Deus quer que a gente chegue, na perfeição. Eu acho que é isso, Lucas. Eu acho que a identidade a gente tem que buscar sim, mas isso não implica que a gente não vai ter problema, dificuldade, passar frustração, passar sofrimento, angústia, humilhação, deterioração, acusação. Um monte de coisa pode acontecer com a gente, mas sempre vai depender de como a gente escolhe o caminho do bem ou do mal, a tal do livre-arbítrio. Muito bom, pastor, muito bom mesmo. E eu sempre falo que é muito importante, principalmente para a gente jovem, né? Nós que somos jovens, essa troca com o pessoal que já passou por isso, né? Já passou pelo processo e pode contribuir muito para a nossa formação, né? E que nem o senhor falou, para a gente sofrer menos, né? De tudo Sem que... dúvida, Lucas. Porque, Lucas, eu já fui jovem também, todo mundo já foi, né? Lucas, quem não passou por um monte de situação com problema? A única diferença, Lucas, eu tive todas as questões que todo jovem tem hoje. Afinal de contas, né, porque eu sou de uma geração, vocês são de outra, essa pele aqui é igualzinha à tua, viu, Lucas? Essa pele tem mais de 60 anos, a sua tem menos de 30, 20 e poucos. Mas é igual, né? É igual. Então, o que eu vivi, vocês vão viver também. A única diferença, Lucas, que eu tive o respaldo, tanto de família, pai e mãe, tá? Um bom referencial, ministros da minha família, que sempre foram boas testemunhas,
tive acolhimento de uma igreja que fazia diferença, mas eu também tive amigo tranqueira, amigo que me levou para boqueira para pegar fumo, eu já tive amigo que me levou para casa de prostituição, da luz vermelha, já tive tudo isso. Os caras levam a gente para bailão, vamos lá, vamos passar. Quando fui ver, estava dentro de um baile, estava dentro de uma casa de prostituição, falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Não foi uma escolha minha, eu não escolhi chegar nesses lugares, não fui pedir para alguém falar para mim, me leva lá na casa que eu quero transar. Não, Lucas. O pessoal, assim, dos mais velhos, alguns, né, que não são cristãos, tem aquela mentalidade, vamos iniciar o cara, vamos dar cigarro para o cara fumar, vamos dar bebida para o cara beber, vamos levar ele para transar com a garotada de programa. Meu, aconteceu tudo isso comigo. Mas a questão é, vale a pena? Vale a pena, né? Então, Lucas, essa foi a questão. Eu vivi todas essas experiências. Já peguei cigarro de maconha na mão? Peguei, mas não fumei. Tive na prostituição? Tive, mas eu transei. Eu fui pro bailão lá, beber, tal, mas não bebi, né? Então, tudo isso foi uma questão de escolha, de ter preparo, né? O ensino da vida infantil para a gente poder crescer na vida adulta. É óbvio que eu queria. Pô, você acha que não, Lucas? Você acha que eu não queria experimentar? É claro que eu queria. É claro que eu tinha vontade, mas algo falava dentro de mim, cara, não entra nessa, que se entrar nessa não vai dar certo, vai ter problema, você vai sofrer com isso. Bebida alcoólica, Lucas, foi uma coisa. Eu não gosto de bebida alcoólica, nunca gostei, não tenho paladar, nem para nada, vinho, nada, nunca. Mas lembro que uma vez peguei um fogo, né? Que os amigos vieram passar, meus pais foram para um acampamento, e esses amigos vieram aqui para casa para ficar com a gente, ficar comigo, né? Amigos de escola, de colégio. Só que eu não sabia, eles trouxeram um monte de meia de seda. Meia de seda é uma bebida doce, feita de pinga. Aí todo mundo começou a tomar, eu comecei a tomar também. E aquilo é doce, né? Tinha lá de um monte de sabor. Cara do céu, meu Deus, você não faz ideia, eu fiquei alcoolizado pra caramba. A minha casa ficou uma bagunça, que só tinha rapazes, né? Tinha uns 7, 8. Meu, gente caída pra cá, gente caída pra lá. Lucas, quando eu não conseguia subir a escada, porque eu não sabia onde estava a escada. Eu falei, o que é isso? Não, pelo amor de Deus, eu não quero viver isso para minha vida. Eu falava, e a minha mente dizia assim, Senhor, tira isso de mim, não estava no meu sangue. Né? Então, Lucas, no dia seguinte, cara, eu tive uma ressaca, Lucas, que a minha cabeça ficou do tamanho do planeta. Ela latejava, eu não sabia a dor que dava. Aí Deus falou no meu coração, tá vendo? Isso é o que um alcoólico vive. Eu falei, não, isso não é o que eu quero. Não é por aí, era bebidinha doce, era gostosinha, sei lá eu quantas bebidas foram, Lucas, mas umas garrafas, às vezes vinha, né? Meu, foi uma das experiências mais horríveis que eu tive na minha vida, porque eu não sabia o que era ser alcoólico. Meu, e aí depois minha mente dizia, se é isso que é ser alcoólico, que é beber socialmente, falei, não quero isso para minha vida. Então, rapaz, eu abortei álcool da minha vida daquele dia. Lucas, faz acho que dezenas de anos que eu não sei o que é tocar uma coisinha de álcool na vida. Não tem nada, alguns tomam vinho, enfim, com moderação, é claro, como a Bíblia diz, mas eu não gostei dessa experiência. Como também não gostei do bailão, como também não gostei de chegar numa casa de prostituição e ver aquelas meninas falando, o que eu estou fazendo aqui? Os caras me trouxeram aqui para quê, né? A gente está te dando de presente. Isso foi com 18 anos, Lucas. Eu falei, não quero isso de presente para mim. Aquele ambiente, cara, que é uma coisa. Eu falei, cara, isso aqui parece um inferno. Eu falei, não quero isso. Se é para começar a vida sexual assim, eu não começar. E cair fora. Então, Lucas, eu não deixei de ter experiências negativas, só que a minha mente sempre falava, vale a pena, é isso que você quer para você mesmo? A gente é dotado de inteligência, mas acima de tudo, Lucas, o Espírito Santo, mesmo para o homem que não é cristão, porque o homem, ele se desviou do Senhor, mas ele não deixou de ter o fôlego de Deus. Quando Adão foi feito, Deus inspirou nele, jogou nele o fôlego de vida, né? Então, todo ser humano, cara, crente ou não crente, tem um fôlego de vida lá dentro. E esse fôlego de vida toda hora está falando, foge da morte, vamos viver a plenitude, vamos viver a graça, vamos viver a glória. Tenho certeza disso, Lucas. Então, eu não sou melhor do que ninguém, Lucas, não sou melhor do que ninguém. Mas eu
tive o privilégio de entender que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Agora, amigas, pessoal de colégio, todo mundo fez essas tranqueiras. Agora, pergunta para mim se o pessoal da igreja me levou para esses lugares. Pergunta para mim se o pessoal da igreja, quando vinha para cá, quando os meus pais iam para algum lugar de acampamento, alguma coisa, vê se eles traziam pinga para a gente tomar. Vê se alguém me levou para algum tipo de bailão. Nunca. Nunca. Tá? Então, essa é a diferença, Lucas. A igreja, para mim, é fundamental. Lucas, eu tomo assim a igreja como a Arca de Noé. Tá? Muita gente critica a igreja, eu não gosto que critiquem a igreja, não. Seja de que nível for, tá, Lucas? Tá? Não gosto, porque a igreja é um lugar de proteção. Qual era o melhor lugar do mundo para se estar? No dilúvio, dentro da arca ou fora da arca, Lucas? Responde para mim. Qual era o melhor lugar para estar? Dentro da arca. Não é? Sim. Não é óbvio isso? Sim. E se a igreja for um problema, tiver dificuldade, o pastor pecou, o irmão roubou, o outro mentiu, qual o melhor lugar? Está no mundão ou está dentro da igreja? Responde, Lucas. Dentro da igreja. Não é, Lucas? Não te parece óbvio isso? Para mim parece óbvio. Sim. Tive um monte de problema na igreja? Claro que tive. Mas se colocar diante do problema do mundo, Lucas, não é nem uma pulguinha. Estou falando sério, cara. E estou dentro de liderança de igreja desde 19 anos de idade, Lucas. Então, meu primeiro trabalho foi como presidente de mocidade, era de adolescente ainda, tinha 19, mal completado 19 anos. Vi muitos problemas, muitos pastores caírem, né? Muitos pastores subirem e caírem, mas nenhum deles se compara ao mal do mundo, Lucas. Não se compara ao mal do mundo. E essa identidade que eu escolhi ter, entendeu, Lucas? Foi essa identidade de ter sido escolhido por Deus, né? Porque entendo que ter a vida que eu tenho, ser o que eu sou hoje, foi Deus que escolheu para mim, eu só disse sim para Ele, né? E essa identidade, então a gente pode buscar uma identidade bacana, que seja muito feliz, mas não implica que a gente vai ter tudo certinho, maravilhoso. Eu não vivo rompendo em fé, minha vida... Não, eu não vivo rompendo em fé, não. Às vezes eu estou lá embaixo, meu caído no pó da terra, mas eu continuo andando na presença do Senhor, com a minha identidade, já agora de senhorzinho, mas indo de boa. Muito bom, pastor. Pastor, e a próxima pergunta que a gente tem aqui é o seguinte: qual é a minha identidade na sociedade diante das injustiças, preconceitos, abusos, né? Coisas que a gente tem visto aí, principalmente nos últimos tempos, né? Creio que sempre existiu, né? Isso, né? Mas esses últimos tempos parece que ficou bem aflorado essas questões. Isso, Lucas, ficou assim. Lucas, uma coisa que a gente tem que pensar muito foi assim desde Adão e Eva, tá, Lucas? Desde Adão e Eva, antes de eles saírem, eles já tinham desobedecido Deus, né? Mas Deus ainda não tinha pedido para eles saírem pela porta, tá? Eles ainda estavam no Éden, tá? Mesmo caídos, viu, Lucas? E quando eles saíram, aí sim, a coisa degringolou como iria degringolar mesmo, tá? Então, o mundo é ruim, o mundo, que quer dizer, esse sistema lá fora, tá? Porque o maligno jaz, né, dominando esse mundo, ele é o príncipe desse mundo lá fora, né? Então, Lucas, a gente sempre, como cristãos, sempre viveu diante de um problema muito sério, sempre foi. Eu gosto de pensar muito em Daniel, né? Apesar de ser muito sábio, Daniel viveu num reino que era absolutamente promíscuo, né? Tanto em termos de religião, de vida pessoal, de moralidade, de sexualidade, um mundo tranqueira mesmo, tá? Mas ele deu exemplo. Então, Lucas, a identidade com a qual a gente tem que ser reconhecido a todo tempo é como cristão. Eu não estou querendo dizer congregacional, batista, presbiteriano, não é isso, assembleiano, né? Eu sou da quadrangular, eu sou do R.R. Soares, não. A gente tem que ser como cristão, manso, sabendo ter decisões corretas, sabendo refletir, não deixar a emoção dominar, porque a emoção é automática, a racionalidade, ela não é automática, a gente tem que pensar, é um esforço, é um trabalho. Então, diante da injustiça,
diante do racismo, diante de todas essas condições que está vivendo na nossa sociedade, a injustiça, a gente tem que se posicionar contra. Tá? Porque se uma pessoa sofre racismo, o que ela espera de mim como cristão? Que eu vá do lado dela e diga, não, racismo não pode, racismo não é de Deus. Se uma pessoa está sofrendo de injustiça, eu vou do lado dela e digo, não, ela está sendo injustiçada, a gente tem que mudar. Eu não estou aqui dizendo, Lucas, que a gente tem que ser briguento, fazer revolução, não, mas posicionamento, né? Ser justo, porque se eu vejo injustiça, se eu vejo preconceito, se eu vejo abuso, eu tenho que me perguntar, eu sou injusto? Eu sou preconceituoso? Eu também faço abuso, tá? Então, não é só pelo outro, por mim, isso é identidade, tá? Eu sou um cara inescrupuloso, eu sou um cara mentiroso, eu sou um cara com índole má, eu sou um cara perverso que gosto de simular coisa, eu gosto de tirar vantagem das coisas, então não é só olhar para fora, é olhar para mim. E muitas vezes a gente é abusador. Abusador não é só sexual, né, Lucas? É não pagar o salário que merece pagar, é não pagar o serviço que precisava pagar, não é devolver o troco a mais do que você recebeu, né? Enfim, eu sempre paro para pensar que o que a gente tem que defender lá fora, a gente tem que pensar se não tem aqui dentro da gente. Então, injustiça, eu estou sendo justo, eu sou um cara justo, em termos de preconceito, eu tenho preconceito com alguém, aí a gente tem que pensar em termos de preconceito com pessoas que têm outra orientação sexual. Isso é preconceito. O preconceito pode ser meu, e o meu preconceito maltrata o outro. Então, eu tenho que olhar também essas questões, ver tudo. Imagina, Lucas, uma coisa pensando em preconceito. Quando Jesus estava na casa de Simão, né, e chegou a prostituta, né, com a mirra, imagina assim, um vidrinho de mirra desse tamanho, ó, tá? Essa é o que uma coisinha desse tamanho deveria valer, acho que em torno hoje, em 60 mil reais. Um tubinho de mirra, tá? Desse tamanho, ó, 10 centímetros, tá? 60 mil reais. Ela chega, pede perdão, molha os pés de Jesus com as lágrimas dela, e ela faz com Jesus o quê, Lucas? Seca com os próprios cabelos. Lucas, o que os caras pensaram de Jesus? Ah, se esse fosse de fato profeta, saberia que essa mulher está fazendo isso para seduzir e trazer a sexualidade, despertar a sexualidade de Jesus. Agora, ele sabia que os caras estavam pensando isso dele. Ele falou, olha, essa me lava, né? Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar minha cabeça, e essa lavou meus pés com a lágrima, você não me deu perfume para passar nas minhas mãos, e ela está derramando mirra nos meus pés. Então, Lucas, preconceito é do outro, não de mim. Se eu sou preconceituoso, eu olharia e falaria, opa, a prostituta vai secar meus pés com os cabelos dela, opa, ela vai me erotizar. Aí eu posso depois tirar uma vantagenzinha disso. Você acha que tem gente que não faz isso, Lucas? Faz. Então, esse é o ponto. Então, a gente tem que tomar cuidado com quando eu penso em injustiça, preconceito, abuso, ver se eu não sou preconceituoso, se eu não sou injusto, se eu não sou abusador, porque aí sim eu estou falando da minha identidade. Só que ela está escondida em um monte de roupinha bonita, perfumadinha, muito roupinha linda, cabelinho bem feito, mas lá dentro é um sepulcro caiado, como Jesus fala. Então, Lucas, para a gente combater essas coisas, eu tenho que ter certeza que elas não estão dentro de mim. Então, Jesus só deixou aquela mulher tocar nos pés dele da forma que tocou. Era hábito as mulheres lavarem os pés dos homens, tá? Mas não cercar com cabelo. E cabelo pode suscitar erotização, que era exatamente essa malícia, esse preconceito que o pessoal de Simão e os amigos dele estavam querendo pegar, os fariseus, né? Estavam querendo pegar Jesus nessa história. Ah, tá vendo? Mas ele sabia a intenção do coração dos homens e tanto perdoou a prostituta, tá? Que depois a gente vê testemunhos lindos dela na própria Bíblia, e como esses homens sempre foram tratados com o devido rigor. Então, Lucas, a gente tem que ser reconhecido publicamente
como alguém que é justo, alguém que não aceita preconceito, não aceita abuso, não aceita o racismo. Tudo isso é construção cultural, foi culturalmente construída, não é da Bíblia. Noé foi avô da nação negra africana e dos cananitas, tá? Ele teve um filho, né, que era moreno escuro mesmo, tá? Tendendo para o negro. O neto dele, Cuxa, era negro, minha palavra Cuxa é negro, e como ele teve um filho loiro, ele teve um filho branco, caucasiano. Então, Lucas, preconceito se constrói. Se o preconceito é construído, ele pode ser desconstruído também. Tanto preconceito, injustiça, abuso, são construções que a gente vai adquirindo com o tempo. Lembra que eu te falei que quando a gente é bebê, a gente vai só pegando e a gente não faz nenhum processamento? É essa a ideia. A gente vai pegando, absorvendo tudo e depois a gente tem que fazer processos. E dentro desse processo, muitas vezes aqui no meu computador, eu deleto algumas coisas, alguns arquivos, faço limpeza de antivírus, jogo fora as tranqueiras para ficar dentro do que é certo. Então, a gente tem que lutar com essas coisas, Lucas, contra injustiça, preconceito, abuso, mas não sendo abusador, não sendo preconceituoso, não sendo abusador e racista, tá? Essas coisas Deus não compactua, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Até o caído, Lucas, Deus mora naquele caído. Lembra do fôlego de vida que eu falei, da Adão e Eva, né? Até o bêbado, o cara do Cracolândia, o transgênero, seja quem, o santo, o melhor pastor do mundo, todos eles têm o mesmo espírito dentro deles, que é o fôlego de vida, tá? E Deus vai destruir o fôlego de vida dele porque ele quer destruir. Deus não faz isso. É dele o fôlego, né? Então, que bom que esse fôlego se convertesse e pudesse depois viver lá na eternidade. Alguns não se convertem, Lucas, é o livre-arbítrio, é a escolha, né? Mas a gente tem que escolher não ser injusto, tem que escolher não ser, isso faz parte da identidade, não ser abusador, não ser preconceituoso, não ser racista, em nada, porque, Lucas, é muito complicado. Lucas, um parênteses bobo, né? Eu tenho mais de 60 anos, então sou idoso, né? Então, nessa história da pandemia, algumas pessoas perguntavam, qual é a idade que o senhor tem? Eu falei, tenho 60 anos. O senhor já é idoso, o senhor não pode entrar aqui, tipo, no mercado, alguma coisa assim. Eu olhei e falei, mas eu tenho 60 anos, mas meus exames está tudo zerado, né? Não, o seu RG diz que o senhor tem 61 anos, então aqui o senhor não pode entrar. Se o senhor pegar a doença, nós vamos ser culpados. Lucas, isso é preconceito. Tudo bem que é uma forma de proteção. É complicado, cara. Eu nunca tinha sido tão preconceituado assim. Agora, você imagina uma pessoa que tem alguma lesão física, alguém que tem uma raça ou cor, não tem raça, né? Uma etnia diferente, e ser maltratado, Lucas, por aquilo, cara, deve ser insuportável. E aí, se isso é insuportável para essas pessoas, imagina Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Lucas, não preconceito, não racismo, não injustiça, não abuso dentro de mim, porque aí eu posso defender essas causas de uma forma bíblica, teológica, idônea, que faz sentido para o mundo do século XXI, como fez para o século XIX, XVIII, porque a humanidade caída é igual, não importa a geração que ela está, Lucas. Pastor, muito bom mesmo. Nós estamos chegando no final da nossa live, da nossa transmissão. Quero aqui mais uma vez agradecer ao senhor pela participação, por estar disponível, né, quando a gente precisa. O senhor sempre está conosco aí. Mais uma vez, muito obrigado. Isso. Eu aprendi muito. O senhor deu uma aula para mim aqui, né? Então, muito obrigado mesmo, assim, de coração, em nome da diretoria da FEMEC. Muito obrigado mesmo, pastor. Lucas, eu quero me colocar à disposição. E tudo isso, Lucas, que a gente conversou aqui agora, foi aprendizado, né, Lucas? Aprendendo, ser discipulado, ser submisso, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus o tempo todo. A Bíblia é o diferencial de todas as coisas. Em qualquer lugar da minha casa, do meu escritório, da clínica, tem Bíblia para tudo quanto é lado, porque não a Bíblia no sentido religioso, mas a Bíblia como alimento, né, como pão, né? Então, Lucas, é isso.
E a identidade, uma proposta para todos vocês que são jovens, a identidade se muda o tempo todo, tá, Lucas? Só que a gente tem que escolher o lado melhor da identidade. A gente pode ter uma boa identidade e uma má identidade. Ser identificado de uma forma boa e ser identificado de uma forma ruim. Mesmo com todos os problemas, a gente pode escolher sempre o bem, porque o bem é a essência de Deus. Muito bom. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando o senhor, abençoando o seu ministério, seu trabalho, viu? Muito obrigado mesmo. E a gente se vê por aí, Lucas. Paz e graça, queridos. Tchau, tchau. Até mais, pastor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos. É isso aí, pessoal. Estamos terminando, né? Encerrando aqui mais um bate-papo. Nosso primeiro bate-papo, né, com o pastor Serginho sobre o tema identidade, relembrando o tema do nosso primeiro acampamento. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.